6 meses. Você não precisa ter esse coração incrédulo que você tem há 70 anos. Pedro nos ensina, quando ele sai do barco, ele nos ensina o desejo de ser como Jesus, o desejo de fazer o que Jesus fez. A segunda lição que a gente aprende com Pedro é a necessária mudança de paradigmas. Pedro era um pescador. Pedro vivia naquelas águas. Pedro sabia tudo sobre aquele lugar. Lembra disso? Pedro, ali era o local de trabalho de Pedro. Sobre água, Pedro entendia muito. Ele certamente sabia, das várias coisas que ele sabia, certamente que uma delas é que ninguém fica em pé sobre a água. Ninguém se sustenta de pé na água. Pedro sabia que para ficar em cima da água, só nadando ou boiando. Andando, não dá não. Naquele mar revolto, nenhuma dessas duas coisas seria possível. Nem boiando e nem nadando. Aí aparece Jesus, nem boiando e nem nadando, mas andando. Aí o Pedro precisa decidir. O que Pedro precisa decidir? Verdade é tudo aquilo que ele sabe sobre água. Eu sei que ninguém pode andar sobre as águas. Isso é uma verdade. Verdade é o que ele sabe sobre água? Ou verdade é aquilo que ele está vendo Jesus fazer? Tem uma quebra de paradigma enorme aqui. O que é verdade? Tanto que ele pensou, junto com os outros, que era um fantasma. Ninguém pode andar sobre as águas. É uma verdade. Aliás, absoluta. Mas aí vem Jesus andando sobre as águas. Naquele momento ali, Pedro mudou completamente a sua epistemologia. Ele encontrou epistemologia, aquilo que a gente faz para chegar até a verdade. E aí Pedro, ele encontrou uma outra maneira de chegar até a verdade. Agora, não existe apenas a experiência, porque a experiência pode nos levar à verdade. Agora não existe apenas a pesquisa, porque a pesquisa pode nos levar à verdade. Além da experiência, além da pesquisa, agora existe também a fé. Isso é o que a Bíblia vai chamar de renovação do entendimento. É mudança de categoria de pensamento, que acontece com todo mundo que se converte. Eu pensava assim, mas a verdade da fé me iluminou, e agora eu descartei completamente isso e penso de forma diferente. Renovação de entendimento. A pessoa não pensa apenas a partir daquilo que pesquisa, a pessoa não pensa apenas a partir da sua experiência, agora ela também pensa a partir das possibilidades da graça derramadas sobre ele. Pela fé, é possível ir aonde a razão não vai. Pela fé, é possível ir onde a pesquisa não leva. Pela fé é possível ir onde a experiência não se repete.
Gente, isso daqui é uma grande lição. Porque no mundo racional e racionalista, no mundo altamente baseado na ciência no qual nós vivemos no século 21, onde as pessoas só creem naquilo que a ciência pode provar, pode mostrar, nós que somos cristãos, nós dizemos: verdade, a gente chega até ela por experiência. Verdade, nós chegamos até ela através do raciocínio lógico, da ciência. Mas existem algumas verdades que nem a experiência, que nem a ciência, mas a fé é que nos conduz até elas. O que era verdade sobre a água? Ninguém anda sobre a água. Aí aparece Jesus andando sobre a água. E aí, Pedro? O que é verdade? Aquilo que você sempre soube sobre a água ou aquilo que você está vendo Jesus fazer? Foi por isso que um dos maiores escritores de todos os tempos, um camarada chamado Dostoiévski, ele disse assim: eu creio que não existe nada de mais belo, de mais profundo, de mais simpático, de mais viril e de mais perfeito do que o Cristo. E eu digo a mim mesmo com um amor cioso que não existe e não pode existir. Mais do que isso, disse Dostoiévski, se alguém me provar que Cristo está fora da verdade e que esta não se acha nele, eu prefiro ficar com Cristo a ficar com a verdade. Claro que ele está filosofando aqui e também está fazendo teologia, porque o que é verdade? Verdade é tudo aquilo que Deus diz. Porque Jesus disse: eu sou a verdade. Então o Pedro nos ensina que na caminhada com Cristo, necessário será quebrar muitos paradigmas. Muitos paradigmas, muitas coisas que você fala assim: a vida inteira eu acreditei assim. Eu sempre soube que foi assim. Mas você está errado. A terceira lição que a gente aprende com essa atitude de Pedro é a enorme força das circunstâncias. Por isso que nós cantamos hoje aqui: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é por causa de Cristo. E aí o autor desse hino, ele diz: não olhe as circunstâncias. Porque se você olhar para as circunstâncias, você faz igual Pedro, você afunda. O que Pedro nos ensina aqui é a enorme força que as circunstâncias têm sobre nós. Assim que ele se pôs a andar na direção de Jesus, ele foi. Mateus não nos diz, eu até gostaria de saber quantos passos o Pedrão deu lá na direção de Jesus sobre o mar. Essa eu vou perguntar a ele quando eu chegar lá no céu. Ô Pedro, quanto tempo durou aquela sua fé em cima do mar? Mas aí diz o texto que Pedro sentiu o vento batendo no rosto, uma onda deve ter batido nele. Percebendo a circunstância, a força do mar e o vento, ele teve medo e começou a submergir. E gente, eu penso aqui que o problema
nem foi tanto a força do vento, o problema aqui nem foi tanto o assolar das ondas, mas o problema aqui foi quando Pedro tirou os olhos de Jesus. Quando ele tira os olhos de Jesus e olha as circunstâncias, ele começa a afundar. Na vida, nós sempre temos dois focos para o nosso olhar, sempre: Jesus e as circunstâncias. Quando você olha para as circunstâncias, você despreza Jesus. Mas quando você olha para Jesus, não é que você despreza, porque é impossível desprezar, porque ela está batendo na nossa porta, ela está ferindo a nossa família. Mas quando você olha para Jesus, você relativiza as circunstâncias. Então, na vida nós temos dois focos: Jesus e as circunstâncias. Quando você olha para as circunstâncias, você despreza Cristo. Mas quando você olha para Jesus, você relativiza as circunstâncias. E aí, nós precisamos o tempo todo, todos os dias, todas as semanas, decidir qual vai ser o foco do nosso olhar. Para onde você vai olhar? Para Jesus ou para as circunstâncias? No primeiro momento, diz Mateus que Pedro, ele ignorou as circunstâncias e focou em Jesus. E nesse momento, ele caminhou sobre aquilo que era o quê? A sua maior dificuldade, que era o mar. Quando ele focou em Jesus e ignorou as circunstâncias, ele caminhou por aquilo que era o quê? A sua grande tribulação naquele momento. Mas no segundo momento, com a força do vento, com a força das ondas, ele foi retirando o olhar, a ênfase de Jesus, e voltou o seu olhar para as circunstâncias. E diz o texto que Jesus some do foco e Pedro começa a submergir. O problema estava nas circunstâncias? Não. O problema não estava nas circunstâncias. Porque as circunstâncias, elas não se alteraram em nenhum momento. Quando ele saiu do barco, o mar continuava agitado. Quando ele saiu do barco, o vento continuava batendo rígido e contrário. O que foi alterado foi o ânimo do Pedro, por causa do desvio do foco. Enquanto ele olhava para Jesus, o que é o mar? O que eram as ondas? As circunstâncias foram relativizadas e ele caminhava como Jesus sobre as águas. Mas quando ele voltou a olhar para as circunstâncias, Jesus foi sendo relativizado e ele submergiu. Gente, preste atenção nisso. Todos os dias, amanhã de manhã, você tem um problemão para resolver amanhã de manhã, terça-feira à tarde, na quinta-feira, 3 horas, que já está incomodando o seu coração. Você tem um problemão para resolver quando chegar em casa agora. Você tem duas opções: ou você olha para as circunstâncias, ou você olha para Cristo. Todos os dias nós precisamos decidir o que vai controlar o meu olhar, para onde que eu vou dirigir o meu foco, o que vai comandar a minha vida, as notícias que eu recebo ou a fé que eu nutro em Deus. Todos os dias nós precisamos decidir o que vai comandar as nossas vidas, a força das circunstâncias somadas por uma série de proposições, de equações, de leis biológicas e físicas, ou essa capacidade extraordinária de Jesus de dominar as circunstâncias. Pedro nos mostra, ou ele nos lembra, que a força das circunstâncias
são capazes de nos fazer submergir. Por isso que o autor aos Hebreus, ele diz lá, olhando fixamente, é o verbo que ele usa. Olhando fixamente. Para o autor e consumador da nossa fé. Porque se você não olhar, se o verbo mudar, ou se não for fixamente, você afunda. E aí acontece a terceira situação interessantíssima do texto. O texto diz que Jesus, ele fez um milagre. Olha que interessante. Jesus, ele fez um milagre baseado na incredulidade, não na fé. Jesus fez um milagre baseado na incredulidade, não na fé. Muita gente pensa, e você que está aí nos visitando pela primeira vez e que normalmente não frequenta uma igreja, mas que pode ouvir falar de igreja ou do que é igreja pelos meios, pela mídia, pelos meios de comunicação, pela televisão, você já deve ter ouvido falar que todo milagre é resultado de fé. Esse aqui foi resultado de incredulidade. Quando Jesus viu que a fé de Pedro não dava conta, porque não deu conta. Quando Jesus viu que a fé de Pedro não dava conta, e a dos outros discípulos nem permitiu eles saírem do barco, porque a fé do pessoal que estava no barco era menor ainda que a de Pedro, nem do barco eles saíram. Então, quando Jesus viu que a fé daqueles homens ali não dava conta, ele realizou um milagre tão estupendo, tão grandioso, quanto aquele que ele tinha realizado, que era andar sobre as águas. E essa parte do texto, ela nos ensina uma verdade importantíssima que é encontrada em vários outros momentos nas Escrituras. Aquela história que você ouve por aí, ó, se você não tiver fé, você não vai ser abençoado. Isso não é bíblico não, tá? Isso não é bíblico. Grande parte das igrejas neopentecostais promete uma chuva de milagres, não é? Quarta-feira, dia do milagre. Quinta-noite, dia da... Tá lá. Aí a pessoa vai com a maior expectativa de receber o milagre, de receber a cura. Aí não é curado. Aí pergunta pro camarada lá que prometeu o milagre: olha, eu vi e não fui curado, a culpa é de quem? É sua. Mas por que é minha? Você não teve fé. Você precisa de fé. Só vai ser curado quem tiver fé. E aí a pessoa volta para casa, além de voltar com a doença, essa pessoa agora tem que conviver com a culpa de ser uma pessoa que não tem fé. Isso é uma covardia das grandes. Se existe uma coisa que me deixa irritado dentro do meio evangélico, é isso aqui. O texto nos mostra que apesar da nossa falta de fé, olha que coisa extraordinária, gente. Apesar da nossa falta de fé, Jesus continua nos abençoando. Jesus convida a fé. Pode vir, Pedro. Caminha com fé na minha direção. Mas mesmo que a nossa fé venha a fraquejar, Ele continua nos sustentando em nossas fraquezas, em nossas angústias, e Ele realiza um outro milagre.
Então preste atenção, eu estou terminando. Preste atenção. O ideal, foi como eu orei mais cedo. O ideal, aquilo que Deus deseja para mim e para a sua vida, o ideal é conseguirmos andar sobre as águas. E, por favor, me entenda aqui, né? Andar sobre as águas aqui é andar sobre os problemas, andar sobre as dificuldades, andar sobre aquelas coisas que atemorizam o nosso coração. O ideal é isso. Enquanto não aprendermos que as circunstâncias podem ser relativizadas por nossa fé, as circunstâncias sempre serão um monstro na nossa história. Porque cada notícia ruim vai ser um trauma. Aquilo que era para ser só uma notícia ruim vira um trauma. Cada notícia de perigo vai ser um desespero. Cada início de crise vai ser uma hecatombe naquela família. Então o ideal para o cristão é ele deixar a sua fonte de segurança, é ele sair do barco, é ele dar um passo de fé na direção de Cristo e caminhar na direção de Jesus. Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes a gente faz isso. Mas aí a gente repara nas circunstâncias, a gente observa as dificuldades e a gente começa a afundar. A gente começa a cair. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Mas muitas vezes é assim que acontece. Então preste atenção. Jesus, ele vem ao nosso encontro com um objetivo: fazer-nos andar sobre as águas e não nos deixar mais amedrontar pelos problemas. Esse é o objetivo. Quantas pessoas... Aliás, isso que eu vou falar aqui eu não posso falar no superlativo. Mas existem algumas pessoas que a vida dá uma coça nelas. Os problemas assolam, batem demais, mas elas respondem com hombridade, com nobreza. São gigantes da fé. Por quê? Porque tem comunhão com Deus. Passam pelas maiores provações, mas com a cabeça erguida por causa da graça de Deus. Esse é o ideal. A Bíblia diz que existe um lado do sofrimento que o cristão deveria sofrer de forma honrosa, para que as pessoas, vendo o cristão sofrer de forma honrosa, glorificassem a Deus. Nós deveríamos sofrer assim. Esse é o ideal. Andarmos sobre as águas, andarmos sobre os problemas. Mas se nos faltar fé, Jesus vai fazer o milagre que a nossa fé aguenta. Isso é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. Não sei se você entende isso. Preste atenção. Já que Pedro, ele não conseguia mais andar sobre as águas por causa da tempestade, Jesus acalma a tempestade e vai para dentro do barco com Pedro. Preste atenção, Jesus deixou de lado o milagre de andar sobre as águas, porque esse era demais para Pedro. Ele deixou o milagre de andar sobre as águas e realiza o milagre de acalmar a tempestade. Ele realizou o milagre que a fé de Pedro conseguia suportar. Isso aqui é extraordinário. Apesar da nossa incredulidade,
E apesar de tudo que Deus pode, Deus é condescendente para conosco. Você entende isso? Nós somos incrédulos como Pedro, e Deus pode muito mais. Mas Deus sabe que nós ainda somos bebês espirituais. Deus ainda sabe que a nossa fé é muito fraca. E aí então Ele é condescendente para conosco. E Ele vai até onde a nossa fé aguenta. O ideal, repito, era andar sobre as águas. Mas como a fé ainda não era forte o suficiente, Jesus muda o milagre. E faz o quê? Se junta aos incrédulos dentro do barco. Existe um detalhe nesse texto interessantíssimo que dá força para esse meu argumento aqui. Mas esse detalhe só é relatado por Marcos. Mateus não relata. Marcos, no seu relato desse episódio, depois se você quiser conferir em casa, Marcos 7, verso 48. Marcos está descrevendo igualzinho Mateus. Mas aí Marcos diz que Jesus queria tomar-lhes a dianteira. Entendeu isso? Jesus não pretendia entrar no barco. A intenção de Jesus era passar pelos discípulos, dar um tchauzinho. Estou indo para lá. Marcos diz que Jesus queria tomar-lhes a dianteira. Jesus ia continuar andando e passar na frente dos discípulos. Mas quando ele percebe o medo dos apóstolos, porque poderia ser um fantasma, e aí entra naquela argumentação com Pedro. Aí Pedro vem. Quando ele percebe não só o medo dos apóstolos, mas a incredulidade de Pedro, ele entra no barco. Isso é extraordinário. Porque ele não só acalma a tempestade, como ele entra no barco. Ele poderia muito bem fazer o que? A tempestade acalmou, agora vocês podem continuar remando até a margem, porque eu vou continuar andando. Mas não, Jesus acalma a tempestade e ele vai junto para o barco com os medrosos. Por quê? Porque ele faz o milagre que a nossa fé aguenta. Ele é condescendente para conosco. Irmãos, eu encerro dizendo o seguinte: não importa o que está acontecendo com você. Marcos vai dizer que já era a 4ª vigília da noite. Sabe o que é isso? Já estava quase no final. Eles já estavam ali na madrugada há muito tempo. Eles já estavam remando ali há muito tempo. Então pode ser que o problema na sua vida esteja acontecendo há muito tempo. E você está ali, enfrentando aquela tempestade há um tempão. Mas na hora certa, Jesus virá ao seu encontro. Não importa o que está acontecendo com você, quem está vindo é o Senhor. Se você puder, ande sobre as águas. Jesus vai te sustentar. Mas se você não aguentar, não se preocupe, porque Jesus vai responder à sua incredulidade com amor. Jesus vai trazer a circunstância para a sua área de compreensão. E por incrível que pareça, Jesus vai preferir estar com você. O que isso nos mostra? Deus, Cristo, vai no nosso ritmo. Ele apela o tempo todo.
para que cresçamos em santidade. Mas se a gente não cresce, quem